Ficando embora para a última pauta e a mais importante desse vídeo, talvez, né? Não pro Atlético, mas pro futebol brasileiro, aliás. Pode ser que seja pro Atlético também. Porque segundo o Rica Perrone, que é um baita jornalista, um cara aí, né, que, enfim, eu gosto muito do trabalho dele, até porque ele valoriza muito o Atlético, sempre falando bem da gente, sempre valorizando, né? Não é aquele jornalista que fica ali só no eixo, né? Ele sabe reconhecer grandes trabalhos fora do eixo. E ele trouxe a informação, gente, que realmente a casa tá caindo no futebol brasileiro. Ó, presta atenção, hein? Grandes jogadores podem estar envolvidos e o pior, tá? Nós podemos sim ter uma paralisação da competição. Um escândalo de corrupção no futebol, a chapa já esquentou, tá quente e vai piorar. A informação que eu tenho para dar é bem ruim. Quando a gente pensa que chegou ali onde tinha que chegar, a gente não chegou. A história começa através de um esquema de corrupção que dá errado, através de um jogador que se sente ameaçado. Os que estão contratando são caras... Isso é máfia, isso é gente perigosa, não é gente, né, que você pode manter relacionamento. Não dá. Então vocês já estão errados em manter o relacionamento com essas pessoas a partir do momento que vocês sabem quem elas são. Os caras estariam ameaçando, falando, se você não fizer, eu vou pegar a tua família. E aí o jogador fica numa situação refém. Claro que nós não vamos acreditar disso diante de Pix, né? Porque tem os Pix e tem jogador, inacreditavelmente, que no processo eu tive acesso a alguns dos prints. Tem jogador que é tão burro, mas é tão burro, que ele manda fazer o Pix na conta dele. Aí, irmão, você tem que tomar duas punições. Uma por ser corrupto, a outra você tem que tomar uns tapas na cara para largar a mão de ser idiota. Porque, pelo amor de Deus, aí você tá tirando o sal. Não é uma questão só de você estar sendo corrupto, você tá debochando da cara dos outros. Tipo assim, ó, todo mundo é otário e eu sou um malandro. Porque burro na cara de um caralho, né, irmão? Aí a fase 3 da operação. A fase 3 vem novos jogadores, novos nomes e nomes maiores que estão envolvidos em clube grande. E agora, na fase 3, vão chegar em jogadores da Série A de time grande. Tá? Eu sei já o nome de alguns, não vou expor porque isso não foi colocado pela polícia, eu não estou aqui para alertar bandido nenhum para correr. Né? Ah, Rica, tem risco de paralisação no Brasileirão? Tem. Vou dizer a vocês que tem. Pela magnitude de alguns clubes... nomes, enfim, tem, tá? Vai ter clube que vai conseguir encobrir antes? Vai, porque essa informação que chegou para mim, obviamente, também já chegou para alguns dirigentes grandes. Óbvio, eu não sou um privilegiado, né? Eu não sou tão influente assim para saber mais do que dirigente grandão de time grandão com dinheiro e o caralho. Esses caras, alguns deles já estão sendo avisados. A maior parte dos clubes com jogadores envolvidos já receberam um telefonema e já falaram, olha, tem uma investigação em cima do jogador tal. Se você quiser afastá-lo, você vai acabar entregando, você vai acabar dizendo publicamente que ele está na investigação. É um direito seu. Mas eu estou te avisando que ele está em investigação. Então alguns jogadores já sabem, alguns dirigentes já sabem, alguns dirigentes não tomaram a medida contra esses jogadores e jogaram na rodada anterior, inclusive, porque não podem falar para o jogador, ou não querem expor que eles sabem. Mas já tem alguns jogadores que estão às vezes ser afastados de seus clubes porque estão na investigação da fase 3 dessa operação. Eu lamento muito, eu vou dizer para vocês que não acho inviável que alguns jogadores realmente tenham sido ameaçados. A gente sabe que isso existe há muitos e muitos anos no Brasil, isso não é uma novidade com a casa de aposta, repito. Existe bandido pressionando o jogador? Existe. Pergunta é, por que você está perto de um bandido ao ponto dele te pressionar? O que você deve... O bandido pode até estar te pressionando, mas como é que você chegou ao ponto desse cara te ameaçar? Entendeu? Então aí fica difícil pro jogador. Mas a maior parte dos jogadores, por incrível que pareça, com todos os batons na cueca que tem, os prints são muito claros. Negam. E os que não negam, falam da ameaça e etc. Vamos ver quem vai ser o primeiro jogador a ter culhão de aparecer e falar, ó, fiz, tô errado, pode me punir, me banir, tô errado, fiz, e é isso. Mas vai ter gente que vai ter que fazer, tá? Porque não tem como. O Anderson Fortini fez uma ponderação aqui importante, né, Anderson? Tem muita coisa envolvida, né? Patrocinadores, televisão. Vamos ver se a internet vai cair aqui, não. Ficou só vermelho que não caiu. Cara, é bizarro. E aí, essa pergunta feita pelo Rica, né? Ah, por que os jogadores chegaram ao ponto de serem ameaçados? Porque aprontaram, né? E na boa, se a gente tá falando de jogadores de grandes times, de grandes jogadores, são caras que, ó, ganham muito bem. Pra que isso, né? Pra que se envolver numa merda dessa, cara?